É duro, torcedor, vir aqui numa segunda-feira, começando mais uma semana, trazer as informações do Vasco. É muito difícil, muito complicado. Mas somos profissionais. A gente está aqui também para servir você que está aí do outro lado, com as informações, com os bastidores, de tudo o que aconteceu ontem no Maracanã, aquela piada, aquele vexame, aquela vergonha da maior derrota do Vasco para o nosso maior rival em pleno Maracanã. Complicado demais. Um time milionário, isso mesmo, a folha salarial do Vasco chega perto de 20 milhões por mês e os salários estão em dia. E mesmo assim, a gente saiu ontem do Maracanã com um sentimento de que parece que nunca mais vai voltar a ver o Vasco de outrora. Aquele Vasco que a gente está acostumado a ver ganhar campeonatos, ganhar títulos importantes. Tá complicado, tá feia a coisa. Mas a gente vai tocar o nosso barco aqui e trazer as principais informações para você ligado aqui nesse Bom Dia Gigante. E antes, solta a vinheta. Você precisa fazer um exame? Então você tem que conhecer a Exame Já, uma plataforma para agendamento de exames e procedimentos médicos segura e descomplicada. Aqui você encontra as melhores clínicas com os melhores preços, facilidade de pagamento e variedade de exames. Tudo em um só lugar. Na Exame Já, agendar seu exame é fácil e rápido. Acesse nosso site www.exameja.com.br. Siga nossas redes sociais, @Exame Já, e agende seu exame hoje mesmo. Exame Já, as melhores clínicas prontas para te atender. Bom dia! É o que pode se dizer com educação para você ligado aqui nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira. Segunda-feira estranha, né, torcedor? Muito ruim para o torcedor do Vasco depois de tudo que aconteceu ontem no Maracanã. Trouxemos aí o recado da Exame Já, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. É um site onde você pode marcar o seu exame de uma maneira mais fácil e tranquila. O pessoal que ficou com o coração meio apertado ontem de tudo que aconteceu ontem, marque seu exame. Com a Exame Já, você está vendo o QR Code aí na tela, na sua clínica favorita, mais perto de você, também nos laboratórios. Marque o seu exame com a Exame Já. .com.br, procure a Exame Já nas redes sociais e fale quando você marcar a sua consulta que veio através do canal Atenção Vascaínos. E ontem no Maracanã, mais uma vergonha, eu acho que a maior vergonha da história do Vasco, recente pelo menos, dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Além das questões dos rebaixamentos, o Vasco ontem conseguiu a pior derrota para o seu maior rival. Você está vendo fotos da partida aí na tela, o Vasco que saiu na frente com o gol de Pablo Verratti, conseguiu levar uma virada e tomar 6 gols do nosso rival. Flamengo 6, Vasco 1, foi o resultado de ontem no Maracanã. A classificação do Campeonato Brasileiro, mesmo com alguns times com jogos a menos, o Vasco é o 13º colocado com 6 pontos em 7 partidas. Abra o olho porque o campeonato está complicado, faltam poucos jogos para terminar o primeiro turno e o Vasco, mais uma vez, vai penar na parte de baixo da tabela. O técnico Álvaro Pacheco, que fez a sua estreia ontem no Maracanã, pediu desculpas ao torcedor de tudo o que aconteceu e essa goleada que ficará marcada na sua história. Estreando como técnico do Vasco, levou a maior goleada que o Flamengo aplicou para cima do Vasco. Não é a maior goleada do confronto, ainda é aquele 7-0 do Vasco. Mas olha, ontem foi humilhante demais. E o Marco Vasconcelos, que participou da coletiva de imprensa, vai trazer detalhes importantes aqui nesse Bom Dia Gigante. E aí, Marquinho, conta pra gente. Bom dia. Remerson Rocha, amigos do canal Atenção Vascaínos, aqui nesse Bom Dia Gigante, a gente está chegando para trazer informações ainda sobre a vergonha que aconteceu ontem no Maracanã, a derrota do Vasco vexatória, goleada sofrida para o Flamengo por 6-1. Bem, na entrevista coletiva que reproduzimos uma parte dela, no pós-jogo, no canal Atenção Vascaínos, o técnico Álvaro Pacheco falou sobre tudo que aconteceu no jogo, assumiu a responsabilidade, disse que a culpa era dele, era o responsável pela goleada, pelo resultado trágico ontem no Maracanã. Vamos reproduzir alguns trechos dessa entrevista coletiva, quando o Álvaro Pacheco, inclusive em uma pergunta feita pelo Sérgio Quindi,
comenta a atitude dele, a opção dele no intervalo, quando o Vasco já perdia por 3-1, tinha um jogador a menos, mesmo assim ele fez uma troca de um atacante por outro. Não segurou naquele momento o time, não tentou se defender. O Álvaro comenta isso. Duas coisas, o Ryan saiu porque sentiu um desconforto na coxa e ele pediu, no intervalo disse que sentiu uma dor e que não estava a condições para entrar na segunda parte. Aquilo que eu senti foi mesmo, nós treinámos durante estas 2 semanas estas duas capacidades a nível de jogar, ou com uma linha de 5 ou com uma linha 4, sabíamos que durante o jogo isso podia acontecer, então portanto aquilo que eu senti é que com uma linha de 4, e foi o que eu falei aos nossos jogadores, era muito importante nós numa primeira fase mantermos estáveis, não permitir que o Flamengo conseguisse fazer mais um golo, porque se nós conseguíssemos manter-nos estáveis e depois aproveitar os espaços que podiam haver, principalmente em transições, e se fôssemos capazes de fazer um golo, podíamos entrar novamente no jogo. Essa foi a minha intenção, mas é evidente que quando tu entras numa segunda parte com menos um jogador e depois o Flamengo consegue logo marcar um golo, eles criaram um elan muito grande, ganharam uma confiança e isso tirou confiança àquilo que é a equipa de Vasco. Culpa minha, responsabilidade minha, então portanto é isso que eu tenho agora que fazer e perceber de que forma é que nós temos no futuro estar mais fortes. Mas mais uma vez, a responsabilidade é minha, enquanto líder. Bem, e em outro momento da coletiva, o Álvaro Pacheco, uma pergunta que eu fiz para ele, comentou a escolha que ele teve para iniciar o jogo, se foi baseado na partida contra o Fortaleza, quando ali ele apenas acompanhou e o Vasco saiu classificado. Claramente, claro que não só este jogo, mas os jogos anteriores também que eu vi, não ao vivo, mas pela televisão, pela internet, vi todos os jogos e esses jogos mais os treinamentos é que me fizeram escalonar a equipa que eu hoje meti em campo inicialmente. Bem, Emerson, e para a gente finalizar a nossa participação aqui no Bom Dia Gigante, trazendo a informação que já passávamos ontem durante o jogo entre Vasco e Flamengo no Maracanã. Na próxima terça-feira, essa foi uma informação passada pelo presidente Pedrinho, na próxima terça-feira o Pedrinho terá a tal reunião com o Felipe Coutinho. E segundo o próprio Pedrinho, passou essa informação à TV Globo, mais provável no momento é um empréstimo do Aston Villa e não a rescisão de contrato, que segundo o Pedrinho está difícil. Só confirmando então, reunião na próxima terça-feira entre o presidente Pedrinho e o Felipe Coutinho para acertar detalhes, passar a proposta do Vasco e depois aí o modelo de negócio será definido mais à frente, se a rescisão vai sair com a Aston Villa ou se será por empréstimo. Valeu, Emerson, um abraço a todos, bom dia. Bem-vindo a Penedo, a colônia finlandesa no Brasil. Você sabia que, bem no coração da cidade, fica o restaurante Casa do Fritz? Aqui você vai se deliciar com os pratos típicos, preparados com todo carinho e tradição. Venha sentir o aroma das montanhas, o sabor da hospitalidade que só a Casa do Fritz pode te proporcionar. Também temos nossa própria cervejaria, onde produzimos as melhores cervejas artesanais da região. Não deixe de experimentar. Esperamos por você no Fritz, um pedacinho do paraíso no coração da cidade de Penedo. E olha, aqui no Bom Dia Gigante, toda vez que o Vasco joga, no dia seguinte tem análise exclusiva do nosso parceiro Jean Faísca. Jean vai fazer não só uma análise, mas também um pouco de desabafo. Estava ontem muito triste com o que aconteceu no Maracanã, não só ele, né? Todo o torcedor vascaíno. E aí, Jean, conta pra gente, salve! Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Bom Dia Gigante. Primeiro, eu queria agradecer e parabenizar você que está aqui com a gente nesse Bom Dia Gigante. Porque querer consumir notícias do Vasco depois da pior derrota da história desse clube é um exercício de resiliência e de quem ainda acredita que de alguma maneira a gente possa sair dessa situação. Eu sempre gosto de vir aqui no BDG pós-jogo falar de algo de campo e bola, daquilo que possa ter acontecido no dia anterior. Na verdade, ontem, de campo e bola, tem pouquíssimo para falar. Apenas que o técnico Álvaro Pacheco ficou claro que não conhecia esse elenco e a partir da sua escalação inicial ficou claro que seria um Vasco que não conseguiria competir e não conseguiria brigar por essa bola perante a qualidade que tinha do outro lado. E quando a gente bate nessa tecla aqui, o torcedor pensa que a gente está perseguindo A ou B. Ontem, se você fizer um exercício aí, você consegue tirar o Verrete e talvez o Puma. O restante da equipe, todos com atuações
muito abaixo, em que um individual prejudicou muito o coletivo. Tem erros individuais ridículos, bizonhos. Primeiro gol, a bola estava no pé do Maicon. O que ele quis sair jogando na frente da área? Aí ficou com medo de fazer o pênalti no Arrascaeta e o restante todo mundo já sabe. Aí teve a questão do segundo gol. Ninguém nem em pelada é tão envolvido facilmente como o Payet e o Piton foram ontem para o cruzamento do Puma, para o cruzamento pro Pedro, que estava sendo marcado pelo Puma. O Vasco tinha 3 zagueiros em campo e ninguém estava em cima do Pedro. Inacreditável. O terceiro gol, o Galdames, foi como se fosse uma criança marcar o Davi Luiz e fez o terceiro gol e ali acabou o jogo. Depois, o Léo vai sair jogando, erra, o João Vitor tenta consertar, faz a falta, vai expulso. Ali, meus amigos, o certo era o Vasco nem voltar mais para do intervalo, já era ficar lá. Então, uma leitura completamente errada do Álvaro Pacheco, que, num primeiro momento, é por não conhecer o elenco. E daí fica claro que se a gente quiser competir contra grandes equipes, não é com uma dupla de volantes igual Sforza e Galdames que a gente vai chegar em algum lugar. Só estou dando um exemplo aqui de um setor da equipe que compete muito pouco. Eu espero que essa semana, fora de campo, a gente possa ter boas notícias. Tentar aí ver essa possibilidade do Coutinho, novas contratações, porque com esse elenco aí a gente vai sofrer muito. E eu não estou falando aqui contratar vários jogadores, empilhar jogador. Não, 3, 4 jogadores de um nível bom, a gente já consegue competir num nível para não cair, que é o que virou o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele entra no Campeonato Brasileiro para disputar o troféu do 16º lugar. Uma pena para quem já foi tão grande, para quem já foi gigante, hoje ficar entregue a essas direções e essas pessoas que comandam o clube dessa maneira. Uma pena. Galera, mais uma vez aqui, parabéns por estar no BDG e a gente se encontra durante a semana na programação aqui do Atenção Vascaínos. Abraço, galera. Logicamente que o resultado passou longe de qualquer situação referente à arbitragem, mas a gente vai trazer aqui o Cláudio Vinícius Terdeira, comentarista de arbitragem dos canais Atenção Vascaínos, e ele vai falar um pouquinho sobre a arbitragem de ontem. Será que teve alguma gerência nessa arbitragem? Conta pra gente, Cerdeira. Atenção Vascaínos, torcida vascaína hoje de luto por essa vergonha de atuação, perder de 6-1 para o seu principal rival. Então, realmente um placar totalmente fora do contexto. E falar o que da arbitragem, depois de um placar desse de 6-1? O Braulio Machado, na realidade, ele foi muito notado porque ele teve que autorizar diversas vezes o reinício do jogo, depois de tantos gols. E no outro lance, em que o Arrascaeta levantou um pouco o pé, mas não colocou em risco o Maicon, então não atingiu, não colocou em risco nenhum, em perigo nenhum o Maicon. A jogada seguiu e na sequência saiu o primeiro gol do Flamengo. E o outro lance foi a expulsão do João Vitor, que no momento que houve a bola dividida, houve o carrinho, o Braulio não percebeu os detalhes, né, para decidir entre o cartão amarelo e o vermelho. E aí o Rafael Traz, que era o VAR, o chamou, e aí vendo as imagens não tinha nenhuma dúvida, porque os elementos estavam ali muito claros nas imagens. Uma entrada com uma intensidade alta, né, foi o carrinho, ele atingiu o jogador De La Cruz com a sola da chuteira e a altura da canela, quer dizer, acima do tornozelo. Então são elementos que configuram o cartão vermelho. Depois de ver as imagens, ele não teve dúvida em aplicar o cartão vermelho. Então esse foi o resumo da atuação do Braulio. Ele teve também o mérito de não permitir que o jogo descambasse para a violência, até porque os próprios jogadores do Vasco não estavam com essa disposição. Eles estavam ali cercando e tal, mas não estavam com gana, né? Não estavam querendo evitar uma goleada dessa. Eles estavam ali, parecia assim que o técnico, eles queriam tirar o técnico, mas porra, o técnico entrou agora, pô. Então o comportamento pareceu assim que eles queriam era tirar o técnico. Mas isso não acontece, porque o técnico acabou de assumir, mas tal a passividade, né? Tal a entrega, né? Então, o placar 6-1, e falar mais o que da arbitragem?
eles podiam também ter visto o vídeo, né, do Flamengo e Amazonas. Como é que o Amazonas conseguiu perder de 1-0 só para o Flamengo? Ou então vídeos de alguns desses clubes aí fracos da Libertadores também, que pelo menos tiveram resistência, né, resistiram ao time do Flamengo e perderam de pouco. Agora, 6-1 realmente foi dose para elefante, amigo. Então é só isso que eu tenho que falar da arbitragem assim, de uma forma geral. Grande abraço a todos. Até a próxima. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento da Tornado Têxtil. A Tornado Têxtil é uma loja aqui em Nova Friburgo, onde você pode comprar matéria-prima, a melhor matéria-prima para fazer confecções de moda íntima masculina, feminina e fitness e ganhar uma boa grana. Entre em contato com a Tornado Têxtil, o endereço deles está na tela, siga eles também no Instagram e você sabe de todas as dicas com a Tornado Têxtil, parceira aqui do canal. Atenção, vascaínos. O time sub-15 do Vasco está classificado para a final da Copa Rio. Ontem venceu o Flamengo, foi que o profissional não fez, a base fez. O time sub-15 venceu por 2-1, destaque para o atacante Diego, que fez mais um gol, artilheiro da competição, colocando o Vasco agora na final dessa competição. Parabéns para a molecada. Já o time sub-14 acabou sendo derrotado na final da Copa Voltaço da categoria, realizada em Volta Redonda e Barra do Piraí. A final ontem foi no Raulino de Oliveira e o Vasco perdeu para o Fluminense na decisão por 1-0. Mas a molecada fez uma boa competição, uma pena não conquistar esse título. E por falar em título, o Vasco está mal no Campeonato Brasileiro, mas tem o artilheiro da competição. Pablo Verratti, ontem com o gol marcado, fez 4 gols e é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. E mais um recado importante aqui no canal Atenção Vascaínos da Pompador. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. É uma loja no Barra Square, na Barra da Tijuca, onde você pode comprar perfumes importados, relógios com as melhores marcas e, claro, joias para a pessoa que você gosta. Presenteie a pessoa que você gosta com os produtos da Pompador. A Pompador fica no Barra Square, na Barra da Tijuca. Tá vendo o endereço deles na tela? Siga também a Pompador no Instagram e você sabe de todas as promoções da Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora eu convoco o Joel Silva, que esteve na zona mista conversando, apurando, trazendo detalhes importantes e exclusivos para você ligado aqui no Bom Dia Gigante. Conta pra gente, Joel, bom dia! Alô, Emerson Rocha, um abraço para você e para toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. Difícil, né, tratar essa segunda-feira com um bom dia, afinal de contas o Vasco ontem teve a sua pior derrota no confronto diante do Flamengo, seu maior rival, derrota dura por 6-1 no Maracanã. Situação muito complicada do Vasco, perdendo o seu segundo clássico no Campeonato Brasileiro, havia perdido já para o Fluminense e agora tem essa derrota humilhante, acachapante para o rubro-negro. Eu estive presente na zona mista, nenhum jogador passou, então fica até difícil a gente explicar ou entender qual é o sentimento desses jogadores que não passaram pela gente. Não deu nem para ver se eles estão chateados, amargurados, se eles conseguiram dormir ou não. O certo é que o torcedor vascaíno não conseguiu dormir, assim como a gente, né, Emerson, que trabalha com muita paixão na cobertura do Vasco, é claro, fazendo jornalismo, mas também levando ao torcedor a paixão que a gente tem por esse clube. Mas fazer o quê? O que tem agora é tempo para trabalhar. O Vasco volta a jogar, inclusive, daqui a 10 dias, no dia 13 de junho, contra o Palmeiras em São Paulo, né? Saiu de uma pedreira como o Flamengo, vai ter outra pedreira que é a equipe do Palmeiras. Lembrando que o Vasco já tem um desfalque certo, né? A ausência do João Vitor, ele levou o cartão vermelho na partida contra o Flamengo, terá que cumprir suspensão automática. Vale lembrar também, né, vai ter 10 dias aí para recuperação, por exemplo, do Adson, o próprio Ryan, como o Álvaro Pacheco disse na coletiva, que ele pediu para sair porque sentiu um desconforto muscular. Então tem esses jogadores aí, o Adson, o próprio Ryan, o Kehler realizou uma artroscopia no joelho direito, esse deve ficar um pouco mais tempo fora de combate. Então tem essas questões. Vasco e o Álvaro Pacheco tendo muito tempo para treinamento, não sei nem se isso é bom. Ele teve 8 sessões até o jogo contra o Flamengo e acabou estreando com uma derrota por 6-1. Vamos torcer e aguardar para saber se ele vai conhecer melhor esse elenco para montar uma estratégia melhor para enfrentar o Palmeiras num jogo dificílimo em São Paulo, né? Fora de casa, portanto, o Vasco e Palmeiras no dia 13 de junho
na Arena Barueri, se não me engano, está marcado para a Arena Barueri esse jogo, que vai ter a presença do Marco Vasconcelos nesse duelo. Então é isso, Emerson, é juntar os cacos, ter tempo para trabalhar ele vai ter, não sei nem se isso é tão bom, porque ele teve 8 sessões, como dissemos agora há pouco, mas é isso, ainda tem muito campeonato pela frente, o Álvaro Pacheco estreou e fica uma mancha muito ruim já no trabalho dele, que com certeza toda aquela situação que envolvia ele, a questão da boina, de ser um cara carismático, isso cai por terra depois de uma derrota tão dura contra o Flamengo. Valeu, Emerson. Me despeço por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, Joel Silva. Obrigado pelas suas informações. Eu pergunto a você, torcedor. Qual é o maior culpado da derrota de ontem por 6-1 para o Flamengo para cima do Vasco? Tem um culpado só? Tem outros culpados? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que é importante a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. E mais uma vez agradecer sempre a audiência de todos vocês. O pós-jogo ontem bateu mais uma vez recorde de audiência, uma galera muito bacana assistindo a gente, as opiniões, as informações. O trabalho foi muito bem feito, mas infelizmente o Vasco acabou decepcionando o torcedor, tomando essa goleada histórica para o Flamengo no Maracanã. Mas a gente vai manter o trabalho, por isso que eu peço para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo, sempre compartilhar, seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e, claro, nosso segundo canal AV+, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir o Acorda Vascaíno, hoje com Jean Faísca, tá muito bacana, depois você corre lá para assistir o Desabafo de Jean Faísca lá no canal AV+. E para você que sempre ajudou o canal Atenção Vascaínos, a gente vai trazer aqui o QR Code na tela aqui do projeto Live Pix, onde tem muita gente contribuindo, inclusive hoje a live Dicas de Mendonça vai ser ao vivo, direto do Barra Square, então você pode ir lá também assistir a live, estar presente, bater um papo, dar o seu desabafo em relação a tudo que vem acontecendo no Vasco. Importante a sua presença lá no Barra Square e tudo isso é feito através também da sua colaboração através do projeto Live Pix Jornada do AV Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos vocês, ótimo restante de segunda-feira, da maneira que puder, mas enfim, cabeça no lugar, olhar para frente e saber que o Vasco ainda precisa se arrumar muito para voltar a buscar títulos importantes, quem sabe, num futuro em breve. E para falar em futuro, eu vou trazer aqui para fechar esse Bom Dia Gigante, ela, Giovana Antunes, que agora faz parte do canal Atenção Vascaínos. Desabafa, Giovana, conta pra gente, na saída do Maracanã, qual foi a sua reação para a rapaziada ligada aqui nesse Bom Dia Gigante. Tamo junto, valeu, ouça a Giovana aí. Perdemos de 6-1 contra o nosso maior rival. A gente começou o jogo fazendo um gol, aí o Vasco encheu a torcida de esperança, né? Para depois do final do jogo, deixar eles fazerem 6 gols. 6 gols, sério isso? Isso é humilhante, Vasco. Isso é humilhante. Nós estamos no fundo do poço. O poço começa a afundar mais e a gente afunda junto com o poço. O poço começa a ficar mais fundo e nós afundamos mais. Poxa, Álvaro Pacheco, até parece que ninguém te avisou que esse meio campo não marca ninguém. Até parece, pelo amor de Deus, mais da metade desse time nunca mais pode colocar uma camisa do Vasco. Mais da metade desse time não representa a torcida vascaína, não representa o Vasco. Não representa! Ó, 777, ninguém quer mais você aqui. Vaza, cai fora, desaparece do Vasco. E Pedrinho, agora que tu meteu bronca, colocou a 77 na justiça, dá teu jeito de melhorar esse time. Dá teu jeito! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!
Caxias!